Assim como o Lula foi libertado sem que menos esperasse, o Evo Morales logo voltará ao poder na Bolívia. Tal é o caos que a sua deposição provocou nas ruas das principais cidades do país. O Evo Morales, aqui debaixo dessa tenda improvisada, em que ele passou a primeira noite fora do poder e sob perseguição policial, disse que voltará com mais energia e mais vontade. Do golpe na Bolívia, a gente tem uma reunião importante a comentar neste canal, que é a cúpula dos BRICS, que está sendo deliberadamente invisibilizada, se não ocultada, por nossa imprensa, sobretudo a mídia tradicional. Então diz que, sob liderança de Bolsonaro, o Brasil recebe cúpula dos BRICS, reduzida e ofuscada por instabilidade no continente. Não é bem por isso, a gente vai examinar depois, só lembrando que o BRICS é aquele grupo de países alternativo ao poder dos Estados Unidos, e do qual participam Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Vamos por partes. Como se sabe, o Evo Morales já está no México e recebeu asilo do presidente progressista, o Manuel López Obrador, que, a pedido do presidente da Argentina, Alberto Fernandes, fez todos os esforços possíveis para levar o presidente deposto à capital mexicana. Isso demonstra também a importância desse eixo, não é? México e Argentina, que já começou a funcionar mesmo antes da posse do Alberto Fernandes e que vai, inevitavelmente, mudar todo esse panorama tétrico do neoliberalismo que tomou conta deste hemisfério desde 2015, com a eleição do Macri, a derrubada da Dilma, a eleição do Bolsonaro e a prisão agora do libertado Lula da Silva. Golpe nessa nova sociedade tão complexa e movida à internet e redes sociais. Não mais compensa. Como pode bem demonstrar aqui essa golpista, a senadora Jeanine Áñez, que hoje resolveu assumir a presidência da Bolívia sem ter maioria no parlamento e diante de um parlamento totalmente esvaziado, como mostraram aí as televisões, e também sem a presença da justiça, se autoproclamou presidente da República, tal como o Pedro Carmona, depois de ter derrubado o Hugo Chávez em 2002. Ela deve ter obtido o apoio ainda que tácito das Forças Armadas e dos grupos ali que derrubaram Evo Morales, do Carlos Messa e do Luiz Fernando Camacho, aquele homem do Rosário e da Bíblia. Mas será que ela vai enfrentar os problemas que já estão explodindo na Bolívia, com greve geral prometida aí para os próximos dias? E diante desse exemplo do Chile, que até hoje não se arrumou o Chile, não é? Ainda hoje houve uma passeata de mais de 200 mil manifestantes pedindo a renúncia do Piñera. E olha que o Piñera já prometeu tudo, já demitiu 8 ministros. E também
até uma Assembleia Constituinte para mudar a Constituição. Mas a população quer mudanças imediatas no modelo econômico, aquilo que não pode fazer o Pinheira, que está pendurado, né, naquele Deus mercado, os compromissos externos, sobretudo com os Estados Unidos e a Europa. E o que dizer desse périplo que teve de fazer o Evo Morales, que ao sair num avião do México, lá da Bolívia, teve, ao invés de passar pelo Peru, como havia assegurado o presidente peruano, reabasteceu o avião, ele teve de voltar e não pôde mais sobrevoar o território boliviano e foi para o Paraguai. O Paraguai reabasteceu o avião e o avião também não pôde seguir caminho, porque havia a proibição de parar no Peru, apesar de o presidente da República, o Scaca, ter prometido ao Alberto Fernandes que o país estaria liberado para que o avião sobrevoasse território boliviano. Mas aí houve uma ordem misteriosa, a gente sabe bem de quem, e ele teve de recorrer aqui ao Bolsonaro, que surpreendentemente autorizou o sobrevoo pelo território brasileiro até tomar rumo ao México. Isso aí que o Evo Morales pôde chegar depois de 8 horas de viagem ou mais. É o golpe sobre golpe, que se dá tanto no plano jurídico, como é o caso aqui do Lula, como foi o caso da Dilma Rousseff, como foi as fake news na eleição do Bolsonaro, como foi o golpe midiático empresário militar contra o Hugo Chávez em 2002. Um golpe que só funcionou durante 3 dias porque o povo reagiu, acudiu em massa à praça pública 2 milhões de pessoas nas ruas de Caracas para exigir a volta do seu presidente. Então esses golpes, eles só tendem a se esvaziar quando não estourar com o tempo como se fosse uma bolha. Mas chega de golpe e vamos aos negócios. E esta reunião de amanhã em Brasília, reunindo o Vladimir Putin, presidente da Rússia, o Xi Jinping da China e os presidentes da Índia e da África do Sul, além do Bolsonaro, que está presidindo o BRICS. Essa reunião vai dar pano para manga. Por quê? Porque lá está tanto a Rússia como a China, como a Índia, que são os 3 poderes aí que estão surgindo no horizonte para contrabalançar o poder dos Estados Unidos. E a eles se unem Brasil e África do Sul. Vejamos aqui essa notícia que a gente foi procurar lá na revista Época, hoje um suplemento do jornal O Globo, mas que fala alguma coisa dessa reunião que foi totalmente ocultada pela mídia, total e deliberadamente, porque os resultados desta reunião deverão, apesar do Bolsonaro, deverão resultar em medidas que vão beneficiar esses países em contraponto, em contraposição às determinações do FMI, dos Estados Unidos e da Europa. Vejamos aqui. Líderes da Rússia, China, Índia e África do Sul chegam a Brasília nesta terça-feira e já chegaram hoje. Rompendo tradição do bloco, o governo brasileiro não convidou outros países para o encontro. Entre esses países estava, como a gente sabe, o Evo Morales e o Macri, lá na Argentina, que ainda é presidente da República.
Então, diz aqui, sob o comando do presidente Jair Bolsonaro, um crítico do multilateralismo e fiel aliado do governo americano Donald Trump, o Brasil cedia em Brasília, a partir de quarta-feira, aí sim a reunião começa amanhã, uma versão menor da cúpula dos BRICS. Mas seja como for, essa reunião dos BRICS será muito importante nesse momento novo da América Latina, porque também está se formando aquele grupo de Puebla, este grupo que a gente prometeu aqui aprofundar mais sobre o seu significado, mas que fomos atropelados aí pelos acontecimentos da Bolívia. Mas não faltará oportunidade para a gente mostrar exatamente o que pretende o grupo de Puebla, que é um grupo formado, por enquanto, pelos países, né? O México, a Argentina e líderes alternativos aí. Por trás do pano está lá o Maduro, o Nicolás Maduro, que não pode aparecer, nem o presidente da Nicarágua, o Daniel Ortega, mas que vai realmente traçar um novo poder da América Latina a partir justamente desse eixo poderoso do México à Argentina.